Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede a oportunidade, o privilégio de estarmos aqui reunidos como a Igreja de Cristo. Agradecemos essa oportunidade. Vamos iniciar o nosso estudo falando uma palavrinha de introdução, porque oração todos nós sabemos que é fundamental, é importante na vida, né? E sem oração, nós não temos a nossa conexão com Deus. A nossa conexão com Deus é através da oração. O Pai é Espírito e está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, a oração é o caminho que nós temos para estarmos junto com Deus, estarmos sempre próximo com Deus, e o Espírito Santo já habita dentro de nós. E isso todos nós temos consciência da importância da oração. Mas o assunto que nós colocamos aqui foi além da oração. É um problema muito sério quando as pessoas acham que diga assim, olha, o meu ministério é oração, eu só oro. Isso não existe, gente. Não existe. Nós vamos ver no correr do estudo hoje que nós vamos ver que oração ela faz parte de muitas coisas. Por exemplo, a fé. Oração sem fé não vale nada. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que você vai falar? Então, sem amor, sem o trabalho prático da fé. A fé você usa para fazer uma oração, e se essa oração não tiver um objetivo, uma finalidade, ela se perde no tempo. Então, Deus, às vezes, concede que nós tenhamos problemas para a gente exercitar a fé, porque se nós não tivermos problemas, o homem se esquece de Deus. Aí o homem lembra de orar. Olha aí a última experiência no coronavírus. Como todo mundo quebrantou seu coração e quis procurar Deus. E as pessoas já dizem, não, já chegou o fim do mundo, vai acabar o mundo. Então, a oração é fundamental, mas nós temos várias coisas que precisamos adicionar à oração. A oração não é uma ferramenta espiritual à parte. Ela faz parte daquele kit que nós falamos o tempo todo. A palavra de Deus, ela é composta de muitas funções ao mesmo tempo, englobando em Jesus Cristo a nossa redenção, e o passado são sombras do presente, né? Tudo isso reflete sobre nós como exemplos de oração, como atitudes de oração. E então nós vamos ver dentro da palavra de Deus o que está escrito, que a oração é um dom de Deus, é uma dádiva, assim como a salvação, e nós não podemos deixar essa oração como uma coisa de menor importância do que as outras, não é? Então nós vamos passar aqui para a nossa sala. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Aqui. Nós vamos estudar esses versículos bíblicos e vamos tentar discutir um pouquinho no final, né? Já estamos um pouquinho atrasados, mas vamos lá. Está escrito, Mateus 17, capítulo 17, versículo de 19 a 21.
E os discípulos chegaram-se a Jesus em particular e lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-los? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele ou só se expulsa por meio de oração e jejum. Então, aqui nós já estamos vendo uma relação, um problema dos próprios discípulos com Jesus Cristo. Criaram e foram buscar solução com ele. Nós fizemos a oração e o que faltou? Aí, neste caso aqui, Jesus explica que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então, a oração, por si só, ela é excelente, é poderosa, sem ela nós não podemos viver, mas ela, por si só, não é suficiente. E aqui Jesus está mostrando. E outra coisa que ele mostra é a fé pequena, por causa da pequenez da vossa fé. A oração tornou-se improdutiva. E eles ficaram com essa dúvida que nós, às vezes, temos muitas dúvidas quando nós oramos e a oração de imediato não traz um efeito. Então, eles foram procurar Jesus em particular. Por qual motivo não nos foi possível expulsá-los, aqueles demônios? E Jesus, então, fala, por causa da fé, que era uma fé pequena, mas se vocês tiverem fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, é um grão muito pequeno, tipo um carocinho assim de açúcar, né? É muito pequeno. Então, se vocês tiverem assim, nada vos será impossível. Tudo é possível ao que crê, ao que tem fé, ao que jejua, o que ora. E nós vamos ver mais adiante que tem vários versículos falando sobre isso na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Pedi e não recebeis, porque não sabeis pedir. Então, aí Jesus ensina a oração do Pai Nosso, não é? E aquilo foi um modelo de oração. E as pessoas usam aquilo como repetição, repete. Não adianta você repetir aquela oração, como a irmã falou aqui ontem, que uma senhora cometeu pecado lá com o filho, e foi lá o padre falou, você tem que rezar, não sei, as 3.000 Ave Maria, 3.000 Pai Nosso. Isso aí é um castigo, né? Então, não é assim, a oração não é assim. Aquilo foi um modelo de como nós conversamos com o Pai. E o Espírito Santo intercede por nós também. Quando você não souber orar, você clama pelo Espírito Santo, porque ele conhece, ele está dentro de nós. Você fala, responde por mim com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo também ora por nós. Ele sabe a situação que nós estamos passando. E às vezes chega para a gente uma bênção que a gente nem clamou por ela, mas porque o Espírito Santo intercede. A palavra de Deus, ela diz, antes mesmo de vocês pedirdes, eu já conheço as suas necessidades, mas nós temos que pedir. Às vezes nós temos preguiça, falta de tempo para falar com Deus. E a palavra de Deus diz, orai sem cessar. Não tem um local específico. Vou lá no templo orar. Nós somos o templo em qualquer lugar que você estiver, qualquer cômodo da sua casa, na varanda, na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala.
é lugar para orar. No seu carro, na rua, dentro do supermercado, dentro do hospital, no presídio, no engarrafamento, trânsito, qualquer lugar é local para você orar. Mas tem que ter fé. E nós falamos daquelas coisas básicas da Bíblia, que na palavra de Deus, vida, oração, verdade, perseverança, fé, amor, e todas essas coisas que Deus nos dá, toda essa riqueza que está na palavra dele. Nós temos que nos valer dessa situação. Isso faz bem para nós e para Deus. Eu já mostrei aqui em Apocalipse 5, 6, ali no início, quando João é levado diante do altar de Deus, aí ele lá no trono vê que as nossas orações são transformadas em incenso para adorar a Deus, para servir a Deus, as nossas orações. Então, nós não estamos incomodando a Deus, nós estamos louvando a Deus o tempo todo. Orai sem cessar. Pensamento no Senhor o tempo todo. E vamos continuar mais um pouquinho para ver o que nós precisamos além da oração. E às vezes você fala, poxa, mas Deus não está me ouvindo. Eu posso dizer assim, às vezes somos nós que não estamos pedindo ou não sabemos pedir, né? Quando Jesus fala no Pai Nosso, ele diz lá, não useis vãs repetições. Então, tem mais coisas além da oração, que nós temos que prestar atenção. Mateus 21, de 12 a 13. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam, comprando e vendendo. Também tomou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas. E repreendeu-os. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores. Bem, se você é um ladrão, é um corrupto, está envolvido com todo esse comércio do Evangelho, da palavra de Deus, vendendo a palavra de Deus, porque aquilo as pessoas compravam para obter o perdão dos seus pecados. Deus deixou no Antigo Testamento 10 mandamentos, e esses sacerdotes multiplicaram por 100. Fizeram 1000 mandamentos, aproximadamente, e as pessoas ficavam, então, todo mundo pecava. Com 10 mandamentos, as pessoas já sentem uma pressão enorme. Imagina você com 1000 mandamentos. Então, ninguém cumpria a lei. Impossível de cumprir a lei, porque ninguém decora 1000 leis. Ninguém decora 1000 leis e vive e pratica aquilo, porque, ou seja, ele não pode fazer mais nada na vida. Nem os sacerdotes que criavam as leis é igual aqui no Brasil, os deputados, senadores, até o judiciário agora cria lei também, e eles são os primeiros a não cumprir. E assim estava lá aquele povo, vendendo animais, pombas, né, para as pessoas purificarem a sua alma, né, lavarem os seus pecados. E Deus viu isso, que era uma coisa assim absurda, uma coisa criminosa, impossível da pessoa ser salva. Então, ele veio com um plano através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, quando Jesus disse, minha casa é casa de oração, não é casa de comércio. Então, não tem você como um servo de Deus querendo fazer comércio com as coisas de Deus, se aproveitar da palavra de Deus, e não vai adiantar a sua oração. Então, você tem que estar isento dessa coisa. Tem que ser oração sincera, oração pura. E isso Jesus deixou muito bem claro. Aí, continuando o texto, depois ele vai ver que logo em seguida Jesus foi lá, curou os enfermos e tudo. Então, tem pessoas que estão envolvidas com corrupção, com lavagem de dinheiro, no tráfico de droga, das religiões, e vão lá
botar a mão em cima das pessoas para orar, para expulsar demônios, para curar os enfermos. Não funciona. Não funciona, gente. Aí tem uma grande armação em tudo isso. Então, nós vamos ver mais um pouquinho adiante, Mateus 21, deixa eu ver aqui, Mateus 21, 22, o capítulo 21, os versículos 21 e 22. Então Jesus explicou-lhes: com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, podereis fazer não apenas o que foi feito à figueira, botei entre parênteses, a figueira secou, mas da mesma forma ordenardes a este monte: ergue-te daqui e lança-te ao mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedirdes em oração, credes, receberei. Então, aqui nós já aprendemos mais uma coisa, que nós temos que pedir com fé, reafirmando os versículos anteriores. Se tiverdes fé e não duvidar. Já acrescenta mais uma coisa aqui: dúvida. Dúvida. Eu tenho fé. E eu vou conseguir isso, eu preciso disso. E se você duvidar, e geralmente os fatos que nos levam a duvidar daquilo que pedimos a Deus é a nossa condição de pecador. Nós sempre seremos pecadores, mas lavado e remido pelo sangue de Jesus. Mas quando nós estamos em pecado, primeira coisa da nossa oração, nós temos que pedir perdão a Deus. Confessar o nosso pecado a Deus e pedir perdão. Porque a maior causa de dúvida se Deus vai te atender ou não, você está em pecado. Então, aí você vai lançar dúvida sobre você mesmo. Será que eu mereço? Será que Deus vai me ouvir? Então, além da oração, nós temos que estar com a mente 100% de Jesus, o coração 100% de Jesus e a alma 100% de Jesus. Ele não quer apenas 99%. Então, aí, eu sei que isso é difícil, praticamente impossível para nós, seres humanos, mas o Espírito Santo, dentro de nós, ele nos ajuda a conseguirmos esse objetivo. Porque lá em cima diz que a oração dos justos, Deus ouve. Justo é o quê? O cara puro, santo, separado. Aí essas orações são transformadas em incenso. Então, a pessoa já pede duvidando, porque ela sabe a condição que ela está, é uma condição que Deus não se agrada e Deus não vai atender. Então, ele já está em pecado. Deus pode te atender numa situação de pecador, que ele te vê arrependido, um coração quebrantado, ou seja, não um coração de pedra, mas um coração de carne, que acontece até hoje com o povo judeu. Está com coração de pedra até hoje. Jesus veio, continuaram com coração de pedra. E ontem nós falamos sobre isso, que é um fato. Israel será restaurado ainda, não foi restaurado. Jesus veio, mas eles não receberam. Por quê? Um coração de pedra. Eles não receberam, não atentaram para a palavra dos profetas que Deus mandou, 700 anos, principalmente antes de Jesus, todos os profetas alertando. E até hoje eles estão caindo na conversa do inimigo. Por isso que Israel continua sendo pisada pelos gentios. Nós já explicamos isso várias vezes. Esse povo de Israel que está aí, 90% são falsos judeus da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, e são mentirosos. Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. É o tempo que nós estamos vivendo, o tempo desses falsos judeus pisando Israel. Ela vai ser restaurada. Não vou fazer todo o estudo de ontem, que já foi extenso, mas é assim que Deus vai restaurar. É necessário que aconteça essa restauração.
Então, nós não podemos duvidar, temos que ter fé, jejum, e também nós temos que pedir crendo, crerdes, não é? Nós também temos que crer, e jejum, oração, fé. Então, nós estamos falando além da oração. Orar, nós costumamos dizer para as criancinhas, o que é oração, papai? Oração é quando você fala com Deus. E quando você lê a palavra de Deus, é Deus falando contigo. Então, na forma mais simples é esta. Vamos passar mais adiante para ver estas palavras de sabedoria. E todos nós precisamos de oração, irmão. Olha lá, Efésios 6, a armadura de Deus. Nós temos que revestir de toda aquela armadura. O soldado não vai para a guerra só com capacete, ele vai com a espada, né? Vai com o uniforme dele e vai todo preparado com o escudo da fé, a espada, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. Então, o fato de orar, as pessoas, não, vamos orar. Você tem que estar preparado para orar. Não é uma coisa assim que você chega, não tem nada que fazer, eu vou orar. Tem que estar preparado, você tem que estar com oração com objetivo. Não vou orar por qualquer coisa. E sempre a gente inicia a oração exaltando o Senhor, glorificando o Senhor, honrando, dando honra e glória. Os anjos lá diante do trono do Senhor ficam o tempo todo chamando: Santo, 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 Santo é o teu nome. Santo, Santo, Santo é o teu nome. Vamos ver aqui o que o evangelista Marcos, no capítulo 9, versículo 28 e 29, o que Deus revelou a ele. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu: esta espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. Nós já acabamos de ler isso em Mateus. Aí você pergunta, mas Pedrosa, por que você colocou esse versículo aqui de novo? Porque os fofoqueiros de plantão, as prostitutas de Salomão do sistema religioso, o satanista de plantão ia dizer, mas aquilo foi só Mateus que ouviu aquilo, só Mateus que viu aquilo, ele deve ter se enganado. Não foi isso que bem disseram, não. Ele acrescentou alguma coisa, mudou alguma coisa. O evangelho é tão importante que Deus revelou a 4 servos dele. Repetido. Porque se tivesse uma vez só, mas Mateus, ele tinha bebido um negócio lá, um vinho, ficou meio tonto e achou que viu isso, teve uma alucinação. É por isso que a palavra de Deus repete. E tudo isso que está falando aqui no Novo Testamento são sombras do que aconteceu lá no passado. O Antigo Testamento são sombras do futuro, do presente nosso. Então, para você ver como é importante a repetição, e eles falavam idiomas assim, Mateus mais intelectual, o Marcos já mais para pescador, o João já tinha um conhecimento maior. Então, Deus pegou, o Mateus era um judeu bem ortodoxo, ele era bem conhecido na cidade, era, vamos dizer assim, mais ou menos um político. Então, ele já tinha uma forma de escrever. E as pessoas simples não iam entender. Então, Deus pensou em tudo. E tudo que Deus fez foi perfeito. E as repetições foram perfeitas, foram necessárias. Porque só se falasse assim, não, mas o evangelho só existe o evangelho de Mateus, então o evangelho só veio para a alta sociedade. Para as pessoas, não, Deus fez tudo perfeito.
veio para cada tipo de pessoa, cada necessidade, os gentios. Lucas já era um médico, já escreveu para a mais alta sociedade, mas convivia direto com os gentios, com o apóstolo Paulo. Quem escreveu o Atos dos Apóstolos foi o doutor Lucas. Ele tinha grande conhecimento e convivia com esse povo de Deus. Lucas não era só um cientista, né? É um servo de Deus maravilhoso. Então, Deus usou repetições e continua. E o Evangelho? Ele diz, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Manda repetir, ide, é por esse, por aquele, por outro, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essa coisa é maravilhosa, tá? Então, vamos ver que isso que a gente faz aqui é bíblico, faz parte da natureza da Bíblia, da palavra de Deus. Repetir. Então, Marcos 11, de 15 a 17. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar o que ali estavam, apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo. E admoestava, exclamando, não está escrito? Não está escrito? Não está escrito? Jesus sempre usou isso. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vós, contudo, a tende transformado em covil de ladrões. Meu irmão, tinham que matar Jesus. Porque Jesus falava a verdade, ele é a verdade. A verdade fluía nele. E ninguém teve coragem para falar tão claro assim, além dos profetas. Olha o que acontecia com os profetas. Eles matavam os profetas, porque pisavam no calo deles. E aqui, como está lá em Marcos, em Mateus, em Lucas, né? Todos os evangelhos, e depois no Atos dos Apóstolos também, falando da oração. E Jesus chegou ali e precisava fazer aquilo. O que Jesus ia fazer? Tá bem, politicamente está correto, eu não quero me envolver em confusão, eu vim aqui para dominar esse povo, então eu vou fazendo as coisinhas que agradam a eles. Não, Jesus bateu de frente, igual falou com Salomão. Quando ele veio e falou, está aqui quem é maior que Salomão, está aqui quem é maior que o templo de Salomão. Minha casa é casa de oração, isso aqui é covil de ladrões. E olha o que acontece até hoje, irmãos. Olha o que acontece até hoje. E por isso Jesus disse, quando Jesus falou tudo isso, ele não põe mais os pés aqui. Começou a pregar a verdade, foi lá, Jesus foi começando, igual o apóstolo Paulo também, lá no templo, devagarinho, devagarinho. Quando bateu de frente, aqui vocês não ficam, vão embora. Vão embora. O que fizeram contigo? Quando você estava lá dentro do templo, vendo, absorvendo aqueles enganos todos, aquela falsidade, aqui participando daquele comércio, que você pode ser não só o praticante, mas você é conivente com isso. Você é omisso em todo esse pecado ali. Mas Jesus não foi conivente nem omisso. E é assim que a igreja sincera tem que fazer, se manifestar. E que nós temos feito. E isso tem um preço alto que nós pagamos, como o próprio Jesus pagou, como os discípulos, os apóstolos, o povo de Deus, a igreja de Cristo, pagou e tem pago até hoje. Então, ele não passou a mão na cabeça lá. Vocês são pecadores, então pode continuar pecando, não tem problema não. Não, Jesus disse, não, é casa de oração. Então, às vezes, a pessoa vai fazer o seguinte, a nossa casa. Os caras bebem, fumam, mentem, matam, roubam, prostituem dentro das suas casas, veem filmes pornôs, todas essas coisas que não convêm. Então, a nossa casa é casa de oração. E depois, se você vai orar a Deus, e a oração não passa do teto.
Porque a nossa casa deve ser casa de oração. Então, aqui entra servos de Deus, pode entrar um ou outro que não é, mas se comportam como servos de Deus. A nossa casa tem que ser assim. E se não comportar, eu já tive várias atitudes diante dos meus filhos, eles sabem disso, não, eu sou autoridade de Deus aqui. Vocês podem não me respeitar, não ouvir, mas eu tenho que falar. Isso está errado, não vamos aceitar isso. E a mãe, sempre aquele jeito, né? Lá, daquele sistema religioso, então aceita tudo, né? Tudo passa. Então, quando a gente fala com amor. É melhor ouvir uma palavra de amor, com a verdade, do que uma palavra toda melódica, cheia de mentira, né? Aquilo arrasa a sua vida e a vida de quem for vítima dessa mentira. Então, ele diz, não está escrito, aqui ele usa de novo essa expressão, não está escrito? Está lá, porque Jesus sabe que está lá na palavra. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tá? Aí Deus não faz acepção de pessoas. Então, não tem um local que você ora e diz, não, só eu posso orar. Agora, todos nós oramos um pelos outros. Mas estas coisas nós não podemos descuidar. Ah, irmão, eu oro, não acontece nada. Então, pare e pense, Deus tem um tempo dele, mas nós temos que fazer muitas coisas além da oração. Oração não é só um ato mecânico de chegar e falar. Aqui a gente se prepara para estar aqui junto, para a gente estar aqui num culto ao Senhor. Nós vemos em atitude de oração, lendo a palavra de Deus e nos comportando como servos de Deus. Então, por isso eu não gosto que fiquem as pessoas aí no bate-papo, tem hora que dá vontade de tirar o bate-papo, falando de outros assuntos, de besteira. Nós temos que estar, para ouvirmos Deus falando com a gente, nós temos que estar em comunhão com Ele, com o Espírito. Senão, vamos falar aqui 2, 10 horas e não vai entrar nada. Você não vai absorver nada. Não é? Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que estão trabalhando, estão lá estudando, estão fazendo um dever de casa, estão arrumando a casa, ou estão mexendo ali no computador, estão trabalhando, fazendo alguma coisa e estão nos ouvindo. Mas nós devemos estar sempre com a prioridade para a palavra de Deus, não é? Então, isso tudo faz parte da oração. Vamos ver agora o que o Dr. Lucas escreve. Eu só coloquei aqui a palavra oração. Se eu botar a palavra orar, orando, vou ter mais de 1000 versículos na Bíblia. Eu só botei oração para a gente ter uma noção da importância dessas situações em que são citada a palavra oração. Olha aqui Lucas 12, Lucas 6, de 12 a 17. E ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar. Jesus se retirou, por quê? Estava ali no meio de uma confusão, do movimento, aquele povo todo, aquela fofocada, porque ele estava na véspera de ser morto, aquela zoeira toda, uns deprimidos, outros chorando, outros não sei o quê. Então, não estava um ambiente ali para ele se concentrar para falar com Deus. Então, às vezes, a oração, você não vai querer fazer uma oração no meio de um povo lá, você pode orar em qualquer lugar, mas no meio de uma torcida de futebol lá, vou pedir a Deus para o goleiro quebrar o braço lá, para o seu time fazer um gol. Gente, tem coisas que oração é uma coisa santa, sagrada, é para ser usada para todas as necessidades que nós tivermos, mas não é para ser banalizada, uma coisa banal, não é? Então, e ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus.
Às vezes nós já fizemos alguns períodos de oração assim, né? Da noite, e realmente bate o sono, aí daqui a pouco a pessoa vem, toma água, canta um hino, acorda, vamos de novo orar. Porque é nosso, do ser humano. Às vezes aquele dia trabalhamos muito, né? E nós temos essa dificuldade de orar. E Jesus, quando ele foi orar, você vai ver que os discípulos estavam todos dormindo, né? Eles não aguentaram um dia de muita tristeza, de muita correria, de falando tudo ali sobre eles, e eles estavam preocupados, então eles estavam cansados. Mas então Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, o que ele fez? Ele se afastou, foi lá, orou ao Pai, e o que ele fez depois? Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles 12, a quem também designou como apóstolo. Discípulo é aquele que está aprendendo junto, e apóstolo é aquele que está ensinando. Então, os discípulos já se tornaram apóstolos, que eles estavam ali aprendendo, né? Tem o médico, que é o professor, eu estou citando no meu caso, aí tem os residentes, os assistentes, que são os discípulos. E logo, mais tarde, eles estarão também trabalhando, exercendo a medicina. Então, eles tornam-se apóstolos. E foi assim que Jesus, por isso, às vezes a pergunta, é apóstolo João, discípulo João? Discípulo quando ele estava aprendendo. E por isso Deus nos fez todos sacerdotes, porque ele já veio, ensinou toda a palavra, e rasgou o véu do templo, falou, vocês podem falar com o Pai. Vocês agora podem ensinar a palavra de Deus. Todos vocês são sacerdotes. Então, ninguém ele deixou de fora. Nós temos esse privilégio e essa obrigação de ir por todo o mundo e pregar o evangelho, que é a boa nova, a boa notícia. Então, Jesus se retirou, foi lá aquele período de oração para fazer uma escolha muito difícil. Escolheu os 12 que seriam apóstolos, entre os 12 discípulos, daqueles discípulos. Então, ele escolheu Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, né, Simão Pedro, por isso que a gente chama, seu irmão André, irmão de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote. Simão Zelote. O outro era Simão Pedro, né? Esse é o Simão Zelote. E depois ele escolheu também Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então desceu Jesus com os apóstolos e parou num lugar plano. E estavam ali reunidos muitos dos seus discípulos e uma enorme multidão vinda de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom. Lembrem do mapa que eu mostrei ontem para vocês, que Tiro e Sidom eram cidades ali no litoral, eram distantes uma da outra 30 quilômetros, não é? Que são essas cidades hoje, lá onde está o Líbano, nos países árabes, e dali que tinha esse povo do Tiro, do rei Tiro, que vinha contra o povo de Deus e matava e perseguia o povo de Deus. Aí Deus disse, lembra que nós falamos ontem? No final, vocês querem vingança? Pois é, minha vingança. Vocês vão ver no dia da justiça, no dia da ira, no dia da vingança, no dia do Senhor. Vocês vão ver lá que vai chegar. Então, ele estava falando a esse povo ali, do rei de Tiro e Sidom. Eram cidades ali perto do povo que
ficava infernizando a vida do povo de Deus. Então, vamos continuar aqui com o Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 19, versículo 46. Repreendendo-os, está escrito. Ó, sempre essa expressão que eu gosto, que eu uso muito, porque quando você fala isso, Satanás já fica desesperado, sabe que é Deus que está falando. A minha casa será casa de oração, porém se a transformastes num covil de estelionatário. Está vendo o linguajar? Um chama de covil de ladrões e o Lucas já usa termos mais elegantes para falar para o povo de um nível de conhecimento melhor. Então, por isso, Deus repetiu. Eu faço questão de mostrar aqui para vocês como ele repetiu. Está falando a mesma coisa de 4 formas diferentes para dizer que ninguém entendeu. Por isso que Deus repete de várias formas, através de diferentes níveis intelectuais das pessoas. Então, ele disse aqui, a minha casa será casa de oração, porém vós transformaste num covil de estelionatários. Agora, está escrito, Lucas 22, 44, 45. E em grande agonia orava ainda mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se transformou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Assim que se levantou da oração, voltou à presença dos discípulos e encontrou adormecidos, exaustos de tristeza. Que Jesus já tinha preparado os discípulos, que ele seria ceifado na semana da Páscoa. Então, os discípulos estavam ali exaustos, tentando, esperando que fosse acontecer algum milagre, alguma coisa diferente. Mas é o cumprimento da profecia da palavra de Deus. Então, a oração também está acompanhada algumas vezes, e na maioria das vezes a gente pode dizer que as orações, elas estão nos momentos de agonia, de tristeza, de medo. Viu na época do corona quantas pessoas que oraram? Momento de medo. Então, isso você tem que ter coragem num momento de grande dificuldade para você clamar a Deus. Você precisa dessa coragem. Que às vezes a gente tem até preguiça, tem medo de falar com Deus. E Jesus passou a noite toda ali. E o seu suor, ele já estava tão desidratado que não tinha mais água para sair. Provavelmente de jejum. Então já começava a sair sangue. Porque a água dele já tinha saído toda. Ele orando, jejuando e orando. Assim que ele levantou da oração, voltou à presença dos discípulos e encontrou eles adormecidos e exaustos. Vamos agora pular para o Atos dos Apóstolos, que foi também escrito pelo médico Dr. Lucas. Está escrito, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 10 a 14. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. E lhes comunicaram, homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Está vendo? Essas 2 testemunhas, uns dizem que foram Enoque
e Elias, que foram arrebatados, né? Porque eles não passaram pela morte. E dizem que pode ser Moisés também. Então, isso aí, nós sabemos que eram dois homens de Deus, que foi ali e avisou a eles, olha, ele subiu aos céus, mas ele vai voltar. Da mesma forma que tu vistes ele subir, ele voltará. Por isso que Jesus mandou fazer a ceia. Este pão para vocês lembrarem de mim. Este pão, como o meu corpo que foi sacrificado por vocês na cruz, e este vinho é o meu sangue, que é repartido por vós. Fazei isso todas as vezes que beberdes esse vinho e comerdes desse pão, fazei isto em memória de mim, até que eu volte. Então, essa ceia, o significado importante dela, para nós não esquecermos. Se não tivesse isso, irmão, 2000 anos, acho que o povo já tinha esquecido que Jesus ia voltar. E vem para consertar esse mundo. E o povo está falando aí nos Illuminati, nos Bilderberg, Rothschild, nos presidentes aí do mundo, na ONU, que estão fazendo o quê? Eles só vêm fazer desgraça no mundo, gente. Vão cada dia pior. E Jesus vai voltar para transformar isso no novo céu, na nova terra, onde nós vamos viver com ele o milênio aqui na terra como se fosse o jardim do Éden. Nós vamos estar vivendo ali e ele vem reinar em Israel com a igreja dele. Ele vem reinar com a igreja. E ele vai descer do céu com a igreja, a noiva. Entenderam? Então, por isso, nós temos que sempre prestar bastante atenção. Ele retornará da mesma forma que o viste subir. Tá bem? Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, onde ele vai voltar e vai pisar de novo. Do monte onde ele foi elevado aos céus. Aqui, ó, do Monte das Oliveiras. Está lá em Apocalipse. Que ele volta e pisa no Monte das Oliveiras, da mesma forma que ele subiu dali do Monte das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância cerca de 1 quilômetro. É por isso que quando Jesus estava lá em cima do Monte das Oliveiras, ele olhava para Jerusalém e disse, ó Jerusalém, eu sempre quis te ajuntar como a galinha junta os pintinhos. Ó Jerusalém, que persegue e mata os profetas de Deus. E continuo com o coração de pedra. Por isso, Deus tem que fazer esse povo passar por uma fornalha, por uma grande tribulação. E ali eles vão reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, o leão da tribo de Judá, a quem eles transpassaram, manipulando os romanos, o Império Romano. E depois, mais 40 anos depois, eles vieram e destruíram o templo de Salomão. E os judeus nunca mais reconstruíram esse templo, porque Deus não deixou. Porque quem vai reconstruí-lo agora é Satanás. Todos nós sabemos, segundo Tessalonicenses 2, Daniel, o profeta Isaías, Jeremias, os construtores que rejeitaram Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, vão reconstruir esse templo, onde o iníquo vai se assentar lá, querendo parecer Deus. Então, nada disso que está acontecendo no mundo, desses governos, da ONU, desses banqueiros, Rothschild, Bilderberg, etc., isso tudo é obra de Satanás, não tem nada de Deus aí. Eles só estão cumprindo as profecias da palavra de Deus. E será um governo que vai durar tão somente 7 anos. E para isso, as duas bestas de Apocalipse 13 vão ter que fazer um acordo de 7 anos e vão cumprir só 3,5. Então, quando acaba esses 7 anos, Jesus vem e pisa no Monte das Oliveiras. E eu vejo isso assim com tanta clareza que a palavra de Deus já cumpriu tantas coisas. Então,
continuando o texto, diz: assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Quando eles saíram do monte, foram lá para Jerusalém, né? Que Jesus já tinha subido ao céu. Eles estavam num aposento, lá num hotel, né? Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração. O que nós temos que fazer? Desde que Jesus subiu ao céu, perseverar, perseverar, perseverar. É uma das virtudes da Igreja de Cristo, a perseverança. Perseverar unânimes, todos nós, orando sem cessar, dia e noite, com todas as qualidades que Deus nos deu, em oração. Todos esses perseveraram unânimes em oração. Saíram lá do monte, Jesus subiu, eles foram assistir futebol, foram lá ver a net, foram jogar videogame, hein? Perseveraram unânimes em oração. Então, oração não é uma coisa para você fazer, hoje não tem nada que fazer, eu vou fazer, estou com uns problemas aí, então hoje eu vou orar. Só ora quando tem problema. A palavra de Deus diz orar sem cessar. E nós temos que estar preparados para a oração. Nós temos que estar com a nossa vida íntegra diante do Senhor. Se tiver alguma coisa nos acusando, algum pecado, imediatamente, o ideal é você pedir perdão para aquela pessoa que você causou aquilo e pedir perdão a Deus, para você poder estar diante do trono. Quando as pessoas vão trabalhar assim, com endemoniado, irmão, e vão orar, Satanás se manifesta, fala, você está com pecado, você fez isso, você fez aquilo. Eu já contei algumas vezes o que aconteceu quando era criança. Tinha um diácono maçom lá, que foi expulsar um demônio lá, na casa, um pessoal que era espírita, ele era motorista, amigo do meu pai, da minha família, e o cara chegou lá e foi, está aí, né, Satanás? Satanás falou, quem é você para me expulsar da casa dos outros? Eu vivo lá na sua casa dia e noite fazendo você brigar com a sua mulher. Irmão, tem que ser preparado. Jejum, oração, não é brincadeira, não. O anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. E ao derredor, Satanás está bramando como fosse um leão para nos tragar. Então, próximo de nós, ao nosso redor, está o anjo do Senhor acampado. E numa roda mais distante está o inimigo. Só esperando uma brecha para entrar nesse círculo e te afastar de Deus, do anjo do Senhor. Não é? Então, nós temos todos esses perseveraram unânime em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estava lá confortando a família de Jesus, ok? Em oração, não é? Vamos ver ainda, já tem 23h40, vamos ver só mais um pouquinho aqui para a gente encerrar aqui, para a gente partir. Está escrito, Atos dos Apóstolos 3, de 1 a 6. Certa ocasião, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. Se não me falha a memória, isso corresponde mais ou menos às 18 horas do horário, que era o do horário antigo para hoje, não é?
Então, por isso que eles fazem aquela oração da Ave Maria, a missa das 18 horas, entendeu? Então, era aquele horário que eles tinham marcado, que era uma oração especial que você fazia junto com as pessoas ali, né? E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias colocavam ali para pedir esmola aos que entravam no templo. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe desse um donativo, uma esmola, uma ajuda. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós, olho no olho. E o homem olhou para eles, deixa eu ver aqui. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro: não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ergue-te e anda. Irmão, a gente fica pensando, quanto que a gente precisa ainda orar, buscar todas estas atividades, ficar longe da mentira, do engano, de todo esse pecado, da corrupção. Que no primeiro programa que nós fizemos dessa série, é pecado uma mentirinha? É. Hoje está tudo transformado. Adultério? Adultériozinho, não tem problema. Mentira? Uma mentirinha. Um roubo? Um roubinho. Uma corrupçãozinha. Uma idolatria? Uma idolatriazinha. Então, todo o pecado, nós falamos, vamos estar atentos, irmãos. Eles querem legalizar todo o pecado. O anticristo, Satanás, vai se assentar naquele templo prostíbulo de Salomão e vai legalizar todo o pecado. Pedofiliazinha, não tem nada, é uma criancinha, não tem problema. Bestialismo, um sexozinho com animais, não tem problema. Lá o fulano faz, o outro faz. A ONU quer legalizar tudo isso. Gente, eu não sei que eu falo tanto, se vocês têm alguma dúvida, que a ONU é a sede do inferno aqui na Terra. E o que me assustou, quando eu não conhecia Salomão e as suas religiões, que eu vi o Conselho Mundial de Igreja, eu não conseguia entender. O Conselho Mundial de Igrejas, todas as religiões do mundo, junto com a ONU, para criar uma religião só, para adorar Lúcifer. Vem lá, tá um batista, presbiteriana, metodista, Assembleia de Deus, e não sei o quê, e não sei o quê, e todas as religiões do mundo. Aí você vê que é exatamente a sede da ONU em Nova York, ela quer ir para Israel. Lembra que a igreja prostituta, ela tem 7 cabeças, que são 7 montes, e tem 10 chifres. São as 10 nações com a qual ela se prostitui. Desde 1990, a ONU dividiu o mundo em 10 nações. Eu já cansei de mostrar esse mapa aqui para vocês. Então, é isso tudo que nós estamos vendo acontecer. E a gente parece que não quer acreditar, não é? Não quer acreditar. Vamos parar aqui, porque senão vai ficar tarde, né? Vamos botar aqui parte 2, para a gente continuar vendo essa coisa maravilhosa de oração e que nós temos que estar. O que aquela pessoa esperava de Pedro ali, Pedro e João?
Eles esperavam a moeda. Esperavam a moeda, não é? Mas Deus providenciou algo muito maior para ele. Então, nós sempre deveremos esperar de Deus algo maior. Que ele diz: vocês que são humanos, quando seu filho pede uma pedra, pede um pão, vocês não dão uma pedra. Mesmo vocês sendo humanos. Seu filho pede um pão, vocês dão um pão, não dão uma pedra. Quanto mais eu, que sou o vosso Pai, que estou no céu. Então, vamos pedir, mas de preferência com a vida santa, pura, com sinceridade. Não pedir para gastar em coisas supérfluas, mas pedir para gastar naquilo que é útil para a nossa vida. E quando você tem essa parte da sua vida, você tem que fazer isso com amor. Amor também traduzido com sinônimo de caridade. O que eles fizeram ali foi uma caridade. Eles poderiam ter dado uma moeda, duas, mas nem isso eles tinham. E eles, através da oração, fizeram muito mais. Então, às vezes, nós acreditamos mais no nosso dinheiro, na nossa atitude, na nossa posição social. Ah, mas eu posso fazer isso, eu posso vencer isso, eu posso fazer um montão de coisas, né? Mas eu não preciso orar. Irmão, a oração é maior do que tudo, todas as coisas. Só que é um kit. Oração não é só oração. Você escreve uma oração num papelzinho, põe lá no muro das lamentações, pronto. Aí vai acontecer. Vamos passar aqui para outra sala, para nós podermos bater um papo sobre oração. Ver se a gente não foge do tema. Vamos ver se os irmãos têm alguma informação, alguma experiência, algum testemunho. Eu sei que todos nós temos muitos testemunhos sobre oração, né? Temos muitos testemunhos, né, sobre o que Deus tem nos feito. E eu quero pedir que os irmãos façam os seus pedidos diante do Senhor, né? E nós estaremos fazendo essa intercessão a Deus, né? Por essa igreja maravilhosa que se chama Igreja de Cristo, tá bom? Estou passando o link aqui também agora para o YouTube. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, tem essas dicas que nós estamos pegando na Bíblia e mostrar para a sua oração ser mais eficiente, não é? Essas dicas. A Eliane já está passando o link aí também, né? O pessoal, isso, vão passando. Deixa aqui para o povo aqui do Twitch. Deixa eu ver aqui. Como é que nós vamos fazer aqui? Cadê o Twitch? Aqui, consegui. Vou botar aqui aqui, isso. Tá bom. Aqui, ó. Tá bem? Ué. Aqui. Tá bom? E agora eu não posso. Tem que me escrever no chat também. Tá bom, deixa. Então, depois
O, alguém que pode botar o... Não estou conseguindo passar. Então, vamos voltar aqui para a sala. Vamos ver. A irmã Hilda agora está espertinha, né? Mas ainda hoje não conectou. Falar para a irmã Hilda que seu device está aqui. Device not connected. Device not connected. Não está conectada. Vamos esperar o povo chegar aí, mais um pouquinho, para a gente falar de oração. E nós vamos passar aqui para essa outra sala. E deixa eu ver aqui. Cadê o povo? Vão lá, povo. Estamos esperando vocês aqui, ó. Vão lá para a gente trabalhar aqui. Deixa eu pegar. Lá para nós trabalharmos. Vamos fazer aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu botar aqui. Cadê a galera? Dá um tempinho aí, que o povo está meio preguiçoso. Vamos falar um pouquinho aqui desse assunto que é oração. Acho que ninguém teve dúvida da oração quando Isaac... Nós vamos falar também... Hoje nós estamos falando só do Novo Testamento. Depois nós vamos falar do Antigo Testamento. Mas a oração de Isaac, ali, Deus revelando e mostrando para ele tudo que estava para acontecer, e ele pedindo para sacrificar o seu filho, né? Então, era coisa assim, muito difícil de um servo de Deus fazer para tentar salvar. E as pessoas às vezes criticam, Obama criticou, porque Abraão teria que sacrificar seu filho Isaac. Mas ele não sacrificou, só foi um teste, só foi uma provação que Deus fez. Não foi maldade de Deus. E ele estava mostrando o que Deus iria fazer para salvar a humanidade. Entregar o filho dele para nossa redenção. Então, aquele momento que ele estava ali orando ao Senhor, cumprindo a palavra de Deus, ele ouviu o cordeiro chorando ali, berrando, e ele foi lá e Deus falou: você não precisa sacrificar o teu filho, mas Deus teve que sacrificar o filho dele por nós, né? Então, nós já temos aqui 4 pessoas, né? Vamos aqui colocar, adicionar aqui, para a gente começar a discutir esse assunto. Deixar o irmão que sentir a vontade pode falar. Amém, doutor. A paz do Senhor Jesus para todos, para o senhor e para todos os irmãos. Amém. Amém, doutor. Amém. 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 Quem quer falar sobre oração aí? Ou os artifícios que nós precisamos para acrescentar a oração, né? Que não é só oração, nós temos que ter amor, fé, não duvidar, esperança, perseverança,
nós temos que orar com gratidão, orar com perdão, pedir perdão. Então, a oração só em si, a pessoa diz, não, eu vou orar. O jejum, a determinação. Então, a oração, a pessoa pensa, vamos orar? Vamos, orei. Não, é um preparo. São várias coisas que nós temos que estar junto. A oração não é só um ato de assim, vamos ler a palavra de Deus. A gente tem que ler a palavra de Deus com humildade, para você estar com o coração quebrantado, para receber a palavra de Deus, né? Então, isso tudo é bonito, é gostoso quando nós fazemos. Então, vamos ver dos irmãos aí algumas dicas mais que vocês podem dar, além dessas que a palavra de Deus nos deu, e amanhã nós continuaremos para nós aperfeiçoarmos esta arma poderosa que Deus nos deu, que é a oração. Nós podemos mudar esse Brasil. Você vê, e Jesus falou, você pode transportar esse monte, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer, monte, caia no mar. Não é? Como ele fez a figueira, que não tinha fruto, ele estava com fome ali, ele chegou e a figueira não tinha fruto. Então, ele amaldiçoou a figueira, ela secou. Quer dizer, então, Deus fez os milagres dele das diferentes formas, para mostrar que aquilo não era uma mágica, que ele poderia fazer tudo da mesma forma. Os 3 cegos que têm a cura aqui na palavra de Deus foram curados de formas diferentes. Ele não fez a mesma coisa. O outro tocou nele e enxergou. O outro ele pediu para ficar, ver, ele enxergou. O outro teve que fazer um lodo, passar no olho, enxergou na hora? Não. Teve que ir lá no tanque de Siloé se lavar, para ele enxergar. Então, Jesus não fazia uma mágica, não era uma técnica, era milagre. Então, por isso ele fez diferentes tipos de milagre. Ele precisava só ter curado um cego, para ele mostrar para os fofoqueiros de plantão, os fariseus, saduceus, e dizer, não, isso é uma técnica que ele faz. Olha o cara quando chegou lá para Paulo e falou, dá para você vender para a gente como é que vocês fazem essas curas, os milagres, né? Então, um feiticeiro lá. Então, isso, o nosso milagre da salvação em Jesus Cristo, é o maior milagre que existe no mundo, é a nossa salvação. E, através da oração, nós podemos alcançar outros milagres. Eu gostaria de ouvir aqui vocês falando sobre isso. Quem vai falar primeiro? Quem quiser. Então, eu posso falar? A oração... Amém. A oração, como diz ali em João 15:7, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Deus sempre me atende nas minhas orações. Uma vez, faz algum tempo, eu fui na casa de uma pessoa e ela fez mau negócio e estava com um problema sem dinheiro. Aí eu pedi para ela fazer uns negócios lá para mim, paguei a ela, mas aquilo me incomodou na casa dela, porque ela fumava um cigarro atrás do outro, o cinzeiro cheio de cigarro. Eu falei, como é que uma pessoa que não tem dinheiro, está sem dinheiro até para comprar comida, o dinheiro que eu dei, ela desceu para comprar comida, e fica fumando desse jeito. Eu pensei, mas não falei nada. E ela falou assim, eu não gosto que fale da palavra de Deus para mim. Eu falei, tudo bem. Daí, eu pedi, que eu estava com problema no computador, até para ela bater um texto para mim sobre a palavra de Deus. Aí eu cheguei em casa, aquilo me incomodou, eu me ajoelhei e falei assim, fiz uma oração simples. Quando eu fui orar, lembrei dela, eu falei assim, quando ela colocar aquele cigarro na boca, aquela coisa de Satanás, aquele charuto, ela vai sentir nojo, vai sentir tanto nojo que não vai conseguir colocar aquilo na boca. Aí passou. Aí uma vez eu fui lá na casa dela e ela tomava cafezinho toda hora, porque quem fuma tem vontade de tomar café. E eu só tomo um cafezinho por dia, né? Aí eu não sei por que me deu vontade de tomar café, eu falei assim, você tem cafezinho aí? Ela falou, não. Eu falei, como que não? Você toma café toda hora? Mas na hora eu nem lembrei da oração que eu fiz.
Ela falou, olha, eu vou te contar uma coisa, eu tomava muito café, porque eu fumava muito, eu fui fumar, me deu uma ânsia de vômito, assim, que eu não consigo nem ver ninguém fumando na minha frente. Aí eu, que bom, fui. Quando eu estava em casa, que eu cheguei em casa, que eu lembrei da oração que eu fiz, muito tempo depois. E ela nunca mais fumou, ela fumava, olha, ela já tem idade, eu não sei quantos anos, mas eu, com tanta fé, aquilo ali, eu falei assim, não vai mais fumar. Você vê que a palavra tem poder, quando você não está em pecado, você vai fazer uma oração, a oração tem poder, sim. Então a gente tem que tomar cuidado até o que a gente fala, porque a palavra não volta vazia. Então era isso que eu queria dizer. A fé vem pelo ouvir e ler a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a fé não entra. Você não consegue fazer nada sem a palavra de Deus. Era isso que eu queria falar, então, que a oração é muito importante. Se você estiver em pecado, Deus não vai ouvir, de jeito nenhum. Verdade. Eu sei que os irmãos têm muitos exemplos de oração. Eu gostaria que os irmãos falassem. Então, você foi sábio, você não bateu de frente com ela, né? Chegar e dizer assim, olha, você não tem dinheiro para comer e tem dinheiro para comprar cigarro, é isso que o inimigo queria. Não, jamais eu ia falar um negócio desse. Olha como que funciona a oração, não é? Então, a sabedoria, né? Então, há situações que às vezes você tem que chegar, como aquela que Jesus fez e deu esse exemplo para todos nós, né? Ele chegou e disse, isso daqui está errado, minha casa é casa de oração, vocês vão acabar com isso. Não vou aceitar que vocês continuem fazendo essas coisas aqui. Então, aquilo foi uma atitude que precisava ser feita. E, às vezes, nós também temos momentos que temos que tomar uma decisão, mas a maioria das vezes nós resolvemos nossos problemas com oração. Eu aprendi isso. No passado, eu queria resolver tudo ali na hora. Na hora, abria a palavra, como eu disse a vocês, eu pegava a Bíblia, a vontade é de bater a Bíblia na cabeça da pessoa, até a pessoa aceitar a palavra, né? Mas depois eu fui vendo que pelo testemunho, pelo tempo, quantas vezes, irmão, eu sou humilhado, aquilo às vezes dói assim dentro. Eu fico quietinho ali e falo, não, Senhor, eu finjo que não ouvi, e isso e começo a orar. Porque o que o inimigo quer, irmão, eu já percebi isso, é confusão o tempo todo. Ele quer te envolver em confusão, intriga, ele é entendido em intrigas o tempo todo. E ali você perde a batalha. Não é? Você fala pouco, dá umas dicas das coisas, baixa a cabeça, você dá uma demonstração que você não gostou, né? Você dá uma demonstração que não gostou, fica quieto, aí deixa os caras falando sozinho, não entra na conversa, e daqui a pouquinho eles vão saindo de fininho. Isso é muito comum comigo. É muito comum. Eu aprendi a ler com Estevão, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora, eles já conhecem a verdade, Pai. Eu entrego ele em tuas mãos. E aí é Deus que decide. Não é? Então, essas orações a gente tem que estar orando sem cessar. Nos nossos locais de trabalho, na família. Não é muito difícil você ser cristão dentro de casa, dentro da família. É muito fácil você ser cristão na rua, nos outros lugares, mas dentro da nossa casa, eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida para poder ficar com a minha vida mais em santidade com o Senhor. Porque convivendo com aquele povo todo que eu convivia, cheio de maçonaria, de Rosa-Cruzes, de macumba, de espiritismo, aquelas pessoas chegavam em casa com aquelas roupas de São Jorge e não sei o que, final do ano, ia lá para
para o mar, levava a minha filha pequenininha, eu ensinava para ela, falava, você não vai, aquilo a lavar lá. E, cara, aí eu ficava em casa orando. Pegava meu violão, tocava umas musiquinhas ali, louvava o Senhor, e aí ficava orando. Eu estava lá passando dia 31 para o dia 1º de janeiro, lá na... Então, o que eu vou fazer? Eu ia junto para agradá-los? Não. Eu ficava em casa orando. Ficava ali sozinho. Ah, mas você não vai? Você vai ficar sozinho? Eu não vou ficar sozinho. O Espírito Santo está comigo sempre. Então, é muito triste. E bater de frente no momento adequado, aí eu chegava e falava para eles. Não é? Mas a oração funciona em todo lugar, o tempo todo. Alguém mais quer contar mais uma experiência? Pode falar. Abre o seu microfone. Ok. Boa noite, doutor Pedrosa. Boa noite aos meus amados irmãos que estão aqui, né, junto, a todos que estão no chat, a todas as pessoas que estão ouvindo. Que Deus venha abrir a mente, o coração, o entendimento de cada um que vai estar ouvindo essa palavra, né? Esse estudo maravilhoso que Deus nos deu hoje, e vamos continuar, porque cada um de nós tem experiências maravilhosas. Eu creio que cada um, se for falar, ficaria a noite toda aqui falando. Como o doutor Pedrosa falou, né, que a oração envolve vários aspectos. Primeiro passo é a comunhão com Deus. Se não tivermos comunhão com Deus, claro que Deus vai sempre ouvir. Por mais que a gente pense assim, mas ele não está me ouvindo, ele está ouvindo, ele ouve todas as orações. Só que tem aquelas orações específicas que nós temos que estar preparados, como o doutor Pedrosa falou. Até quero ler um versículo aqui, que fala assim, só um minutinho. Aqui em Tiago capítulo 5, o verso 16, fala assim, ó, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Como ele disse, né, temos que estar preparado. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas eu oro e Deus não me escuta. Muitas vezes ele tá com o coração cheio de ira, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de inveja, né? Então ele primeiro tem que orar por ele, para se limpar diante de Deus, para que as orações dele possam subir, senão ela não sobe. Como Jesus deixou muitos relatos sobre a oração, nos ensinou muitas coisas, muitas maneiras de orar, né? Então, se nós for, de hoje para amanhã, nós temos muita coisa para ver dentro desse estudo. É só nós pegar a palavra e nós vamos ser mais edificados. Então, um dos motivos, por que Deus fala na comunhão? A comunhão, não importa que a gente não está dentro de um templo, nós somos o templo, como Deus tem mostrado para nós. Então, nós temos que estar em comunhão, nós estamos aqui em comunhão. Eu sei que para muitos é difícil abrir a boca, abrir a câmera ali e falar, mas estão ouvindo. E Deus vai encorajar todos, muitas pessoas virão, que nós precisamos um dos outros, nós precisamos dessa comunhão. E nesses dias que nós ficamos no Rio de Janeiro, eu com o Valdir, foi, assim, algo muito lindo. A gente vive muitos dias de comunhão, da palavra, então, há crescimento. Nós estamos aqui para dividir, temos que dividir o pão, porque Jesus é o nosso pão da vida. Aqui em Provérbios, Provérbios 28, no versículo 9, fala assim, ó, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até as suas orações será abominável. Muitos não buscam a palavra, muitos não querem ouvir a palavra, ou às vezes escutam a meia verdade. Então, assim, as orações não vai subir, né? Até a sua oração será abominável. Por que abominável? Porque Deus não vai nem ouvir, porque Deus está pronto, Ele é santo. Nós estamos sendo santificados pela palavra, né? Que temos ouvido pela oração. Então, tem que haver uma comunhão íntima com o Senhor. Para nós estarmos nessa comunhão, tem coisas, às vezes, irmãos, que os dias que eu estou bem ligada com Deus, é como o doutor Pedrosa falou, parece que quanto mais problema você tem, mais situações se levantam na nossa vida, mais a gente está mais íntima comunhão com Deus. Por quê? Porque a gente sente a necessidade, parece que a gente só consegue mesmo essa comunhão mais profunda quando vem os bafos quentes, como eu brinco,
na minha família, quando eu falo com as pessoas, mas nós não precisamos disso. Deus tem falado comigo do seu amor, e ele tem dito, filha, a primeira oração que eu quero de você é que você acorde me agradecendo, que você acorde dando graça. Dar graças a Deus é a primeira oração, é a oração mais linda. Nós temos pouco para pedir, nós temos muito para agradecer. E eu vejo que nessa situação que todo mundo está vivendo com esse vírus, com essa, sei lá se é vírus ou bactéria, então, assim, Deus tem tocado os corações. As pessoas, tanto aquelas que não ouviram a palavra, aquelas que já ouviram e não deram ouvido, aquelas que conhecem muito e que também estavam distantes de Deus, então tudo isso está servindo para aproximar a cada dia mais nossas vidas com Deus, porque todo mundo tem medo. Quem disser que não teve medo nenhum dia é mentiroso, porque nós temos exemplo dentro da Bíblia de todos os homens mais usados por Deus tiveram medo. Nós temos a nossa humanidade. Até Jesus, naquela hora do Getsemane, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Até ele, na sua humanidade, naquele momento, ele temeu aquele momento que ele ia ter que passar por todos nós, pelo pecado, porque foi triste demais, foi duro demais o que ele passou. Então, nós temos medo. Então, todo mundo tem medo. Tem o medo positivo e o medo negativo, né? Tem o medo da covardia e tem o medo, aquele medo por temor, por não querer fazer. Mas que Deus, que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam, boas ou más, para o bem daqueles que amam a Deus, como esse vírus está cooperando. Então, todo mundo teve medo em algum momento. Mas, quanto mais você está longe de Deus, mais medo você tem, né? Eu tive que viajar agora, né? A gente viajou agora há pouco tempo, e até o meu médico falou para mim tomar ivermectina, tomar não sei o quê. Aí até eu liguei para o doutor Pedrosa, troquei uma ideia com ele, daí eu disse assim para ele, se eu tomar alguma coisa de medo de entrar no avião e ir até o Rio de Janeiro, eu tô pecando contra Deus, eu estou dizendo para Deus que eu não confio que ele vai cuidar de mim, que ele não vai deixar que eu pegue nenhuma peste, nenhuma praga. E eu desafiei a minha fé, e eu fui, e voltei, e Deus cuidou de mim. E a minha situação não era muito boa. Então eu vejo assim que Deus permite situações, nunca vai faltar na nossa vida, para nós provar do amor dele, para nós provar da fé, para nós provar que ele é verdadeiro, e nós precisamos, cada dia, nós precisamos provar que nós estamos ligados na videira, nós temos que estar ligados. Então eu vejo assim que o meu coração cada dia mais é de agradecimento. Tenho agradecido. Eu estou vivendo uma situação desde sábado para cá, várias situações, né? Perdi um irmão agora, em 3 meses perdi 2. Eu amo demais a minha família, e foi algo assim, mas Deus me consolou, então, me confortou. Eu estou enfrentando, temos que enfrentar. Aí, outra situação, doutor Pedrosa, que eu não pude falar com você, tentei falar com você, não consegui, porque eu sei que a tua vida é ocupada, mas, por favor, se puder, atenda o meu telefonema, porque tem alguém correndo risco, como você já ajudou muitas pessoas nessa área, eu preciso contar isso para você, não posso contar em público agora, entende? E aí eu fui para Deus e clamei e orei, e o Espírito Santo falou assim para mim, filha, quando a igreja orou por Pedro, eu compartilhei com 3 irmãs só, que estão orando junto comigo, mas eu sei que tem que fazer algo na matéria, porque senão essa vida pode ir embora. E eu disse, eu clamei ao Senhor ontem, e o Espírito Santo falou assim para mim, filha, quando a igreja orou por Pedro, não se desespere, eu vou resolver. Quando a igreja orou por Pedro, ele estava preso, e o Senhor enviou o anjo na prisão, e o Senhor tirou Pedro da prisão, e quando eles viram Pedro subindo as escadas, pensaram que era um fantasma, a irmã que foi lá na porta, abrir a porta. Então, assim, o Senhor permite, às vezes, coisas que na nossa mente, eu até me desespero, eu digo, Senhor, mas como pode isso? Pode, porque esse mundo jaz no maligno. E aí o Senhor falou assim para mim, quando o Senhor falou aquilo comigo ontem, eu disse, Senhor, agora eu estou crendo, Pai, que Tu vai tirar essa pessoa dessa situação, Pai, porque é uma pessoa de oração, uma pessoa que ama esse ministério, que ama a Ti, Senhor. Então eu vejo assim, amados, estou compartilhando coisas muito fortes, mas o que eu já vivi é coisa muito forte. Se eu fosse compartilhar tudo que eu já recebi de oração, sabe, irmãos, eu ficaria aqui, mas eu não sou a última bolacha do pacote para ficar aqui só eu falando. Mas eu digo para vocês, quando Deus pediu para mim 21 dias de oração por um servo, eu orei. E aí depois Deus me fez orar mais 40, jejuar e orar. E eu fiz. E Deus me levou até ele. E pela oração desse servo, pela imposição de mãos sobre a minha vida, Deus poupou a minha vida na hora de um infarto, que eu estava com 2 veias trancadas, ele me fez terminar uma faculdade de Direito, ele cuidou de mim, e quando eu cheguei aqui na minha terra natal, eu infartei, eu fui parar numa mesa, num centro cirúrgico, foi posto um stent na veia do meu coração, e eu estou viva para glorificar o nome de Deus.
Então, literalmente, eu tenho um espinho na carne hoje, dentro da minha veia, do meu coração. E tudo isso por quê? Porque Deus me ama. Porque Ele disse, a tua vida eu quero para grandes testemunhos. Então, é difícil? É. A vida do Dr. Pedrosa, maior do que o testemunho dele, eu não vi até hoje. Então, ele é um referencial para nós olharmos e para nós nos confortar naquilo que vier, naquilo que estamos passando, para nós prosseguir. Alô? Amém, irmão? Me perdoe se falei demais. Não. Quem é o Amém, irmão irmão. que quer falar aí também? Sim, doutor. Fala aí, Baiano. Sim. A paz do Senhor Jesus para todos aí. Para todos Para que estão você aí também, meu irmão. nos ouvindo também aí no YouTube, no chat aí. Quero falar, só confirmar o que as irmãs falou aí, doutor, e o senhor também falou, né? Como Deus tem lhe usado grandemente, esse estudo maravilhoso que o senhor tem feito aí, cada dia mais, com essa sabedoria que Deus tem lhe dado, que a gente tem aprendido muito com o senhor. Eu mesmo fico aqui, tem dia que eu durmo aqui, às vezes estou cansado, mas fico ali ouvindo, e o sono acaba me tomando, e eu acabo, quando eu vou acordar, a live já acabou, e aí, é assim, mas é benção mesmo. Tenho me sentido assim, cada vez mais me fortalecido, como a irmã falou aí, a igreja do Senhor, e a igreja somos nós, né, como estamos aqui. Eu creio que Deus também, a palavra dele falando, tem mais de um em meu nome, ele está conosco, né, então eu creio que nós somos a igreja de Cristo, e não precisamos, eu congrego num tempo aqui, que é um tempo, como, saindo até um pouco do tema, né, já puxei aqui um pouco, mas assim, é um lugar que não tem usura de dinheiro, um lugar que não tem dinheiro, é um lugar que eu me sinto bem, é só família, um grupo de pessoas pequenas, então, assim, eu me sinto também, assim, não tem extorquimento de estar pedindo dinheiro a ninguém, é uma coisa assim que eu me sinto também tranquilo, me sinto assim em paz. Mas eu sei que a igreja verdadeira, é como o doutor está aí, Deus tem usado ele. E voltando um pouco para o tema, a oração é muito importante. A oração a gente fazendo oração é muito importante. Você está naquele... o momento que você está, aquele momento, como a irmã falou aí, você está vem a tribulação, como a Bíblia fala, né? Todos nós teremos aflições, né? Então, quando a gente ora, aí vem o bom ânimo. Aí a oração é muito importante. Quando você ora e jejua junto, pode ter certeza, como a nossa querida irmã falou aí, e a gente está obedecendo a Deus, pode ter certeza. Pode ter certeza que todas as montanhas vão cair. Isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, é 100% de certeza. Se a gente está num propósito, obedecendo a nosso Pai, pode ter certeza, se a gente orar junto, orar e jejuar, naquele propósito ali, pode ter certeza que o nome de Deus seja glorificado, pode ter certeza que todas as montanhas vão cair. Isso eu sou um bebezinho, me converti a Cristo, mas já tenho um pouquinho de experiência nisso. Ultimamente mesmo, tá passando uma situação, né, e comecei nesse propósito, de orando e jejuando. Semana fazendo de meia-noite até meio-dia, mas foi grandiosamente. Senti a presença muito grande de Deus, sentia assim, Deus na minha vida mesmo, no meu negócio. Foi muito glorioso, assim, o que Deus me honrou, o que Deus fez na minha vida. Foi muita bênção mesmo. Então, assim, foi assim, até a primeira minha experiência, assim, nesse propósito. Mas foi muita bênção mesmo. Eu senti a presença de Deus todos os dias, e ele dizendo assim, filho, eu estou contigo. Eu trabalho com vendas, né? De chegar em algum lugar e atender o cliente, e o pneu do carro está puro, murcho ali naquele momento, e eu levo ali na borracharia, chegar lá, quando o borracheiro tirar os parafusos, botar lá o pneu não tinha nada, encheu de novo, não, aqui não tem nada não, mas aí o que ocorreu, doutor? O livramento de Deus, o poder de Deus na nossa vida. O pneu não era aquilo, os parafusos, tudo, não tinha nenhum, tinha rosca, só tinha um que estava pegando um pouquinho.
se eu pegar a estrada, eu tinha certeza que ia ter um acidente comigo. Mas aí Deus me deu o livramento. Então, nesse propósito todo, com jejum e oração, Deus nos dá o livramento. A gente sente a graça dele, sente assim, aquela vontade de fazer mais, de perseverar mais. Que a Bíblia fala, né? Só eu vencer que perseverar até o fim. Você tem que ser forte e pedir muita graça a Deus para nos vencer, para a gente vencer. É isso, Baiano. Você já contou com mais detalhe, né? Nós já, da outra vez, a sua experiência bonita, como Deus te guardou e te livrou com um pequeno problema para evitar um problema muito maior, né? Verdade. O esvaziamento do pneu para você ir para o borracheiro e ver onde você poderia perder a roda e perder a vida, não é? Verdade. Então é assim que Deus faz. Às vezes nós não entendemos os propósitos dele em cada coisa, mas em Romanos 8, 28, nós lembramos que eu gosto muito desse texto. Todas as coisas, boas ou ruins, elas sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós oramos, descansamos e confiamos no Senhor, porque Deus sabe o que nós precisamos. E Deus não é o nosso empregado. A gente chega para ele, Senhor, faz isso para mim. Senhor, faz aquilo para mim. Senhor, não é assim. Nós somos servos, ele é o Senhor. E ele sabe o que nós precisamos. Não é? Às vezes nós estamos angustiados por uma coisa e pedimos. Nós também temos que saber pedir não usando vãs repetições, não é? Mas tem momentos de desespero que isso acontece. Mas é melhor você orar do que você não orar, não é? Assim, nós estamos colocando mais esses assuntos que não é importante somente a oração. São todos esses outros fatores que Deus nos dá, a fé, a perseverança, o amor, a gratidão, o perdão. Todos esses fatores vão fazer com que a sua oração seja bem-sucedida e que você saiba orar. Porque a palavra nos afirma, pedi e não recebeis, porque não sabeis pedir. Então, às vezes, por isso nós estamos fazendo esse estudo, lembrando um pouquinho das experiências que estão na palavra de Deus e aqui no final das experiências que os irmãos têm acontecido. Eu já tive muitas experiências assim, com doentes graves, em circunstância, com o doente morrendo ali em coma grave, profundo, e você orar e repreender aquele espírito de morte. Espírito de morte, eu te repreendo agora em nome de Jesus, né? E a gente continuando o nosso trabalho, fazendo o nosso trabalho, exercitando a medicina e praticando a fé, né? E isso mesmo, doutor. Sempre anda junto, né? Responde. Então, nós temos que ter sabedoria para entender a resposta de Deus, né? Deus sempre responde. Às vezes ele responde não, mas está respondendo. Às vezes ele pode te dar um problema pequeno aqui agora, para você não ter um problema grande adiante. Então, a gente tem que lembrar desse versículo sempre de Romanos 8, 28. Porque todas as coisas boas ou ruins sempre contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, isso é importante nós termos essa condição. Tem mais uma pessoa que está aqui, acho que é o... Deixa eu ver. Cadê? Acho que saiu agora. E nós queremos pedir que Deus continue abençoando a vida dos irmãos, esses milagres que Deus tem colocado em nossas vidas, para que nós possamos servir a esse Deus com autenticidade, com alegria, com fé, com esperança, e sabendo que essas coisas existem. E quando Jesus fala ali em Marcos 13, diz, vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim
será salvo. É uma coisa muito triste que você vê acontecendo lá no mundo. Aqui no Brasil, até que Deus tem sido generoso conosco, e nós estamos nesse desafio de orar por essa nação. Nós continuamos com esse desafio, orar pelas nossas autoridades, para que eles encontrem Jesus Cristo e amem a Deus. Porque o dia eu tenho orado, viu, doutor? Deus, eu tenho orado, viu? O dia que eles amarem a Deus, eles vão nos amar. Eles vão amar o próximo. Mas se eles amam Satanás, Satanás tem o maior ódio do ser humano. Então, esse fim de uma civilização que nós estamos vivendo. Então, eu vou pedir aos irmãos, vamos fechar os nossos microfones e vamos nos dirigir a Deus agora em oração, continuando pedindo pela nossa pátria, pela Igreja de Cristo, que é a coisa mais linda, mais preciosa que existe na face da terra, e que Jesus vai buscá-la em breve. Então, vamos fechar nossos microfones para não dar retorno. Quem é que está com o microfone? Doutor? Oi. Doutor Pedrosa, só quero acrescentar um detalhe com relação à oração, sobre o amor. Porque se nós verdadeiramente tivermos esse amor de Cristo no coração, o senhor sempre fala para mim assim, a oração, ela tem que ser movida pelo amor. Porque quando a gente ama, tem amor pelas coisas de Deus, tem amor por Deus, cumpre esse mandamento. Quando a gente ora, o Senhor olha dentro do nosso coração, porque os hipócritas, os fariseus, eles oravam muito, mas eles oravam nas praças, falavam bonito, mas não tinha valor nenhum para Deus. Então, muitas vezes, Deus nos dá pequenas experiências de oração, né? Às vezes, momentos de oração, às vezes, só não pensar, se você está conectado com Deus, ligado, você não precisa nem abrir a boca, ele vai ouvir e ele vai fazer. Então, eu queria deixar esse pequeno detalhe sobre o amor, porque quando nós oramos, Deus não escuta. Um dia ele falou para mim, não é que eu não estou preocupado que eu ouvi o que você fala, eu quero saber o que o teu coração está falando. Por isso é aquele preparo que você falou. Nós temos que estar preparado, né? Esse preparo é o nosso coração, para que realmente a nossa oração seja eficaz diante de Deus. Porque aí o Senhor vai ouvir. Por isso que o Senhor, aquela semana que tu fez de jejum e levou a igreja, né, convocou ao jejum, e aqueles que puderam jejuar e oraram, a gente viu um milagre acontecer na nação. E Deus quer fazer muitos milagres ainda. E vai fazer, com a ajuda de Deus. E o nosso desejo de realmente deixar o Senhor nos usar. Amém, amém. Então, fechem os microfones só para não dar retorno agora. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santo, 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 santo é o teu nome. Tu és o único digno de toda honra e de toda glória. Tu fostes, tu és e será para sempre o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Somente diante de ti nós nos curvamos, ó Pai, porque tu és o único Deus, Yahvé, o grande eu sou. E é em nome do teu Filho, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que nós nos curvamos diante de ti e adentramos ao teu trono, Pai, com o propósito de pedir perdão dos nossos pecados, de sarar as nossas enfermidades do corpo, da alma e do espírito. E que o teu amor, Pai, seja derramado com a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre toda a tua igreja, em toda a face da terra, Pai. A tua igreja tem passado por muitas lutas, dificuldades, desafios, mas tu tens sustentado através da fé, da perseverança. E nós confiamos em ti, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar essa nação brasileira, desde o nosso presidente, que tu nos deste, que está aqui neste momento, Pai, dirigindo essa nação. Toma-o
em tuas mãos, assim como a sua família. Aquele mistério da injustiça que Satanás está espalhando sobre a face da terra, que ele não chegue aqui na nossa nação, Pai. Que os deputados, os senadores, conheçam a Ti, ó Pai. Que eles possam nos amar. Porque quem ama Satanás odeia o ser humano. Porque Tu nos deste muito mais graça, poder e autoridade do que a Satanás. E na Tua palavra, do evangelista Dr. Lucas, o capítulo 10, o versículo 19, diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar serpente e pisar os escorpiões, e dano nenhum nos causará. E baseado nessa sua autoridade, Pai, que nos foi outorgada através do Teu Filho Jesus Cristo, nós tomamos posse desse poder, dessa autoridade, e abençoamos essa nação, e quebramos e desfazemos todas as redes de artimanhas do inimigo. Nós quebramos todas as hostes do inferno, Senhor Deus. Desfazemos todos os laços do passarinheiro. E nós quebramos toda e qualquer obra de Satanás contra essa nação brasileira. Que se levante um povo cada vez mais fiel e temente a Ti. Um povo de coragem. Um povo que se prostre diante de Ti, para que o Senhor venha sarar a nossa terra, Pai. Muito obrigado pelo programa de hoje, pelas as nossas lutas para tentar melhorar a qualidade desse programa, Senhor. E o Senhor tem nos abençoado. Abre a mente e o coração desses ouvintes, ó Pai, porque assim o Senhor estará entrando no corpo deles e o Senhor estará assumindo o controle da vida deles. E o Senhor fará maravilhas nestas vidas. É isso que nós queremos, Pai. Sonda os nossos corações. Perdoa até aqueles pecados que são ocultos a nós, mas que não são ocultos a Ti. Obrigado por tudo, pela nossa família, pelo nosso trabalho. Obrigado por tudo que o Senhor nos tem dado de alimento, de roupas, dos nossos bens para desfrutarmos das Tuas bênçãos. Nós não somos merecedores de tudo, mas pela Tua honra, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão, nós agradecemos. Em nome do Seu Filho único e amado, Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos, assim nós encerramos este nosso programa e agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez cultuando esse Deus e trazendo mensagem de paz, de amor, de alegria, de Louvado esperança seja o nome do Senhor. ao Brasil e ao mundo inteiro. Amém. Glória a Deus. E sabemos que é a solução que o Brasil precisa e que o povo de Deus está ansioso. E, como sempre, nós deixamos aquele convite precioso de Jesus. Mateus 11, 28 a 30, que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Este é o convite para todo o povo na face da terra. E agradeço a participação dos irmãos, a fidelidade de vocês, os que nos acompanham aqui e assistirão os vídeos em outra ocasião, que ao assistir este programa, o Espírito Santo possa derramar toda a autoridade de Deus sobre a tua vida. Que o Espírito Santo possa
enriquecer a tua vida com as melhores bênçãos de Deus. E assim nós possamos abençoar esse Brasil. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, pelo trabalho e o carinho de vocês com esse ministério. Muito obrigado e por tudo, em nome de Jesus. Tenham uma boa noite. E amém, amém. Até daqui a pouco, se Deus nos permitir, continuando com a segunda parte de oração.